Olá, pessoal. Vamos começar então falando a respeito de pessoa com deficiência. O que vem a ser pessoa com deficiência, né? Conforme o PNAD contínua, né, o número total de pessoas com deficiências em 2022, a gente tem um total de 18,6 milhões de pessoas, que equivale a uma porcentagem da população de quase 9%. A idade, tá? Aqueles que têm 60 anos ou mais, equivale a quase 50% desse pessoal que tem deficiência, né? Que se considera com deficiência ou que se declarou como que tem algum tipo de deficiência. E as regiões que a gente tem, o Nordeste é o que tem o maior percentual de pessoa com deficiência, né? Seguido aí pelo Sul, que tem quase 9%, o Centro-Oeste aí com 8,6%, o Norte com 8,4% e o Sudeste com 8,2%. Percebam que o Nordeste, tá, em relação a todas as outras regiões do Brasil, é aquele que tem o maior número, né, de pessoas, tem o maior percentual de pessoas com deficiência. Em relação ao sexo, 10,7 milhões das pessoas com deficiência são mulheres e bem menos, 7,9 milhões, são homens. Reparem aí a percentagem em relação à população feminina e população masculina. E não é surpresa para a gente, né, que a maior parte das pessoas com deficiência, tá, está na população preta, tá, que é de 9,5%. Depois vem os pardos e, por fim, vem os brancos. Aqui a gente está mostrando, tá, fonte lá do IBGE, das estatísticas sociais, eu peguei isso aí foi no mês passado, a distribuição da população de 2 anos ou mais de idade, tá, por grupo de idade. Então repara que pessoas sem deficiência de 2 a 9, tá? Repare que é muito maior do que a pessoa que é considerada com deficiência. E repara que a percentual vai aumentando de acordo vai aumentando a idade. Repara que de 50 a 59 já ultrapassou, né, o nível de a quantidade percentual de pessoas sem deficiência. Enquanto que de 60 a 69 vai aumentando cada vez mais e vai diminuindo pessoas sem deficiência. Repara que quando chega em 80 ou mais, como é óbvio, né? Tem muito mais pessoas com deficiência do que sem deficiência nessa faixa de idade, né? Então, a definição de pessoa com deficiência, ela está baseada em parâmetros legais e sociais que reconhecem a diversidade humana e os desafios enfrentados pelos indivíduos em razão de barreiras físicas, sensoriais, mentais ou intelectuais. Essas barreiras elas podem potencializar, evidenciar ou não essa deficiência da pessoa. Então, segundo a Lei Brasileira de Inclusão da Pessoa com Deficiência, é definido da seguinte forma: pessoa com deficiência é aquela que tem impedimento de longo prazo de natureza física, mental, intelectual, sensorial, o qual, em interação com uma ou mais barreiras, pode obstruir sua participação plena e efetiva na sociedade em igualdade de condições com as demais pessoas. O grifo aqui, o sublinhado é meu, que eu quero discutir com vocês cada coisa aqui. Então, repare que lá em cima eu tenho o texto novamente e falando a respeito de impedimento a longo prazo, que não se trata de uma condição temporária, uma gravidez, um acidente que a pessoa sofreu que está temporariamente imobilizado, temporariamente
com limitações, né? As diversas naturezas, física, como está no exemplo, como paralisia, mental, como transtornos psiquiátricos, intelectual, que vai falar sobre deficiência intelectual, ou sensorial, que é surdez ou cegueira. Interação com uma ou mais barreiras, ou seja, a interação com as barreiras. A deficiência, ela não está apenas na condição da pessoa, mas a gente sabe que existem as barreiras sociais, as barreiras arquitetônicas, as comunicacionais, atitudinais, entre outras, que isso aí vai impedir ou vai potencializar a plena participação da pessoa na sociedade. Participação em igualdade é o objetivo de garantir os direitos e oportunidades que impede igualdade com todos os demais. Reparem nessa imagem. Se eu faço igual para todos, né? Repara que não há uma justiça nessa parte aí, né? Agora, quando eu falo em equidade, ou seja, eu estou adaptando as oportunidades de forma a deixar justa para todos. Só que a gente sabe que, na realidade, o que a gente tem de igualdade e equidade, tá? É quase que uma utopia, né? Na realidade, o que a gente tem normalmente é a terceira figura ali, né? No qual quem tem muito vai ter a grande vantagem, quem tem mais ou menos e quem tem nada, né? Não vai ter quase nada. Então, se a gente conseguir fazer as oportunidades em pé de igualdade, dando oportunidades, às vezes adaptadas, de forma que todo mundo comece do zero, porque vai ter gente que vai começar do menos 50, tem gente que vai começar do mais 50, né? Então, se a gente consegue fazer a equidade conforme está na figura, as oportunidades serão muito melhores, né? A gente vai ter uma sociedade mais justa nesse caso. Quais são as principais leis brasileiras que a gente tem sobre acessibilidade? A gente tem a Lei 13.146 de 2015, que é a Lei Brasileira da Inclusão da Pessoa com Deficiência. Ela também é conhecida como Estatuto da Pessoa com Deficiência, que é a lei mais abrangente do tema. Então, ela vai definir o que é pessoa com deficiência, estabelece direitos em áreas de educação, trabalho, cultura, lazer, transporte, justiça. Ela garante acessibilidade física, comunicacional e atitudinal, e ela também está alinhada à Convenção da ONU sobre os Direitos da Pessoa com Deficiência. O Decreto 6949 de 2009 está promulgando a Convenção Internacional sobre os Direitos das Pessoas com Deficiência da ONU, com o status constitucional no Brasil. Então, ela fundamenta as políticas públicas e serve de base para outras leis e decisões judiciais. A Lei 10.098 de 2000 é a Lei da Acessibilidade, é a Lei Brasileira de Inclusão PCD. Ela vai estabelecer normas gerais e critérios básicos para a promoção da acessibilidade, vai falar sobre adaptações a edifícios, de vias públicas, transportes e comunicação, e, segundo, foi um marco importante antes da outra lei antiga, né, da LBI, da Lei Brasileira de Inclusão. A Lei 10.048, ela vai, que é o de atendimento prioritário, ela vai garantir prioridade para pessoas com deficiência em fila, transporte público, repartições e vários outros aí. Isto vai estender-se a gestantes, idosos, lactantes e pessoas com mobilidade reduzida. Isso está garantindo que pessoas com limitações sejam atendidas prioritariamente. A Lei Berenice Piana, que é a 12.764 de 2012, ela é da Política Nacional de Proteção dos Direitos da Pessoa com Transtorno do Espectro Autista. Ela vai reconhecer o autista como pessoa com deficiência para todos os efeitos legais e garante direitos à saúde, educação, trabalho e inclusão social. A Lei 8.213 de 91, o artigo 93, que é a Lei de Cotas para o Mercado de Trabalho. Ela diz que empresas com 100 ou mais funcionários
deve destinar de 2% a 5% das vagas para pessoas com deficiência. Alguns concordam, outros discordam, mas a gente sabe que a lei de cotas é importante para manter uma sociedade um pouco mais justa nessa parte, né? O decreto 5.296 de 2004 vai regulamentar as leis 1048 e a 1098. Então, vai definir as regras de acessibilidade arquitetônica nos transportes de comunicação e fixa as normas técnicas da EBNT, como, por exemplo, a 9050, que a gente se utiliza bastante dela quando vai falar em projetos de arquitetura, né? Temos também a Lei 13.409 de 2016, que faz a reserva de vagas no ensino superior, parte federal, para pessoas com deficiência na mesma condição da lei de cotas. Perfeito? Aqui, só para a gente ter uma ideia, reparem que isso aqui é pessoas com 40 anos ou mais que se considera com deficiência. Então a gente tem ali um gráfico de barra que vai mostrar a porcentagem, tá? Em termos das dificuldades funcionais. Então, no primeiro, a gente tem dificuldade de se comunicar, para compreender e ser compreendido, dificuldade para realizar cuidados pessoais, dificuldade para ouvir, mesmo usando aparelhos auditivos, dificuldades para pegar objetos pequenos, abrir e fechar. Então, são várias dificuldades que o pessoal chama de funcionais. A última eu destaquei, que é a dificuldade para andar ou subir degraus. Repara que na faixa de 40 a 49 anos, 2,1% desse pessoal, tá, manifesta essa dificuldade, andar e subir degraus. De 50 a 59 anos, de 2,1% passa para 4,7%. De 60 a 69 anos, passa de 4,7% para 8,1%. Repara o quanto que vai aumentando. Basicamente, vai dobrando de acordo com a faixa de idade. De 70 a 79 anos, basicamente dobrou. De 8,1% passa para 15%. E quando a gente vai ver a partir de 80 anos, reparem que é muita limitação. 33,5% das pessoas manifestam a dificuldade para andar e subir degraus. Então imagina na nossa cidade, com as ruas e calçadas que a gente tem, né? Inclusive até dentro de casa, os degraus e várias outras coisas, vários outros obstáculos no qual a pessoa tem limitações, né? Então vamos lá. Quais são os principais tipos de deficiência? A gente tem a deficiência física, que são alterações no corpo que afetam a mobilidade e a coordenação motora. Isso quer dizer o quê? Pessoas com paralisia nos membros inferiores que utilizam cadeira de roda, pessoas que fizeram amputação de braço ou perna, e pessoas com paralisia cerebral que não afeta a capacidade cognitiva, mas vai afetar diretamente os movimentos. Como que a gente potencializa essa deficiência? Através de inexistência de rampas, calçadas esburacadas, falta de elevadores acessíveis, etc, etc. Né? A deficiência sensorial, ela é ou visual ou auditiva. Na visual, a gente tem cegueira total ou apenas baixa visão, que a pessoa pode usar lentes ou uso de óculos mesmo. Como que a gente potencializa? Falta de sinalização em braille e ausência de audiodescrição em vídeos. Na auditiva, a pessoa pode ter surdez completa ou parcial e pessoas que se comunicam prioritariamente por libras. Como que se potencializa? A falta de intérprete de libras e a ausência de legenda em vídeos. Imagina uma pessoa surda tentando fazer uma compra no comércio. Se o vendedor não sabe se comunicar por libras, como que uma pessoa
vai ter a autonomia de fazer uma simples compra no comércio, seja de roupa, seja de eletrodoméstico, seja lá o que for, né? A deficiência mental ou psicossocial, então são transtornos mentais, são condições de saúde mental que em determinados contextos vai gerar impedimentos duradouros. Então são pessoas com transtorno bipolar, esquizofrenia, pessoas com transtorno de ansiedade graves que afetam a vida social e profissional. Como que a gente potencializa? Estigma, a pessoa é estigmatizada, a falta de compreensão e adaptação nos ambientes de trabalho e estudo dessas pessoas não são compreendidas, né? Então a gente tem esse preconceito, fica com medo, né? Às vezes nem sempre precisa ter todo esse medo que a sociedade diz aí que é necessário, né? Uma observação importante é que nem toda pessoa com uma condição de saúde é considerada pessoa com deficiência. A deficiência só é considerada quando o impedimento é de longo prazo e cria barreiras reais para a participação plena na sociedade. A arquitetura acessível tem um papel fundamental quando a gente consegue fazer a superação dessas barreiras físicas e que afetam essas pessoas com deficiência, tanto as barreiras físicas como sociais, né? E a gente pode trabalhar com isso, a gente pode contribuir para que não se tenha barreiras, né? Que a pessoa tenha uma vida plena. Então, como que a gente pode ajudar? Então, a gente pode projetar com desenho universal, porque o desenho universal ele vai tentar abarcar a ideia que se consiga atender a maior parte das pessoas possível, a maior quantidade de pessoas possível, independente de capacidade física, sensorial, cognitiva, de forma que não precise de adaptações posteriores, quando você já pensa no espaço, já pensa no produto para atender a todos, sem precisar fazer nenhuma adaptação depois. Então, como que a gente pode trabalhar isso? Portas largas o suficiente para cadeira de rodas, ou seja, a porta acima de 80 para cima, se você coloca essa medida, fatalmente vai atender uma grande maioria, quase todos, inclusive as pessoas que estão em cadeira de rodas. Piso táteis para pessoas com deficiência visual ajuda bastante. Banheiros acessíveis com barras de apoio. Você pode até construir o banheiro sem as barras, né? Mas já prevendo que futuramente possa se colocar as barras sem ter que quebrar, sem ter que fazer nenhuma adaptação, nenhuma obra, apenas a instalação. Então, vale a pena pensar nessas situações, né? A gente pode eliminar as barreiras físicas, a gente pode remover os obstáculos. E esses obstáculos tornam a nossa arquitetura excludente, a nossa cidade torna-se excludente. Então a gente tem que ter rampas com inclinação adequada, preferencialmente substituindo a escada ou então complementando quando não há outra situação que tem que ter escada. Elevadores com sinalização visual e sonora, calçadas regulares e com rebaixamento nas esquinas. Reparem que a gente tem calçadas que às vezes ela é tão alta que a pessoa nem consegue subir a pé, imagina de cadeira de roda. A gente precisa ter também um mobiliário urbano inclusivo, com os bancos de praça, ponto de ônibus, sinalização e tudo que faz parte do ambiente construído. Então, o banco com encosto e apoio de braço, isso aí é importante para idosos, ou então a gente que tem certa mobilidade reduzida. Sinalização em braille em locais públicos, semáforos sonoros, ou seja, os sinais de trânsito que tenha som, que tenha algum aviso sonoro para orientar as pessoas cegas. Os ambientes com a sinalização clara e intuitiva, que é importante para a pessoa com deficiência intelectual ou com autismo, que vai se beneficiar de ambiente bem organizado e com a sua comunicação mais evidente. Então, uso de cores para orientar, como o exemplo que foi dado aqui, diferentes cores para cada andar de um prédio. Pictogramas ou símbolos fáceis de entender,
Quando identifica, aqui é um banheiro, aqui é um banheiro masculino, aqui é um banheiro feminino, aqui é para deficiente, aqui não é, né? Então essas coisas são quase que universais, né? Os espaços educacionais de trabalho acessíveis, então sala com boa acústica para quem usa aparelho auditivo, mesas e cadeiras reguláveis em altura, salas de aula com boa iluminação e ventilação, pensada para o bem-estar de todos, evidentemente todos, sem exceção. Aqui, reparem que em termos de educação, foi feito um gráfico sobre pessoas de 25 anos ou mais que concluíram o ensino básico obrigatório no Brasil. Aqui está dividido por sexo e por cor ou raça. Então repara que a cor mais clara é pessoa com deficiência e a cor mais escura é pessoa sem deficiência. Repara que as mulheres têm mais porcentagem do que os homens sem deficiência. Agora, quando passa para com deficiência, a gente tem mais ou menos a metade do que tem a pessoa sem deficiência. E reparem também que a pessoa preta e parda, ela cai em termos de porcentagem em relação à branca. E a gente tem mais pessoa branca que terminou o ensino básico do que a pessoa parda e preta, né? Beleza? Aqui, o nível de ocupação de pessoas com mais de 25 anos. Então, por nível de instrução. Repara que a gente tem pessoa com deficiência é o mais claro e a pessoa sem deficiência é o mais escuro. A gente tem pessoa sem instrução e fundamental incompleto, a gente tem mais aqui pessoa sem deficiência. O fundamental completo e médio incompleto, mais a pessoa sem deficiência. Médio, repare que vai aumentando aqui também a pessoa com deficiência, tá? Mas repare que a pessoa com deficiência é sempre bem menos em termos percentuais do que a pessoa sem deficiência. Então, a acessibilidade é universal, quanto menos barreiras, quanto mais inclusão, mais autonomia para todos. Então, isso equivale a dizer que a gente tem boa arquitetura, que é arquitetura acessível. Na realidade, gente, é muito mais do que a gente ficar seguindo norma. A norma só está ali para orientar, mas a gente tem que ter empatia, a gente tem que promover cidadania e é questão de justiça social. Acredito que a gente já tenha conseguido aqui entender o que é uma pessoa com deficiência e quais as dificuldades que ela tem de inserção na sociedade, de ter uma total autonomia dentro da sociedade. Perfeito? A gente para por aqui e vamos seguir para o próximo tópico.